Vamos orar então, gente. Ah, Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento que a gente tem de estudar, nos aprofundar na sua palavra, Senhor, de compartilhar, de estar com os irmãos, ainda que seja virtualmente. Senhor, é sempre muito gostoso de estar com a galera reunida, Senhor. E entregamos este momento em tuas mãos, Senhor. Tira as distrações, que nós realmente estejamos prestando culto ao Senhor, mas estudando, Senhor, em reverência à sua palavra. Que apesar de todos os problemas que cada um de nós está passando, que o Brasil está passando, Senhor, pessoas ficando adoecidas, pessoas perdendo vidas, pessoas perdendo empregos, famílias entrando na miséria, Senhor. Que em meio a tudo isso nós tenhamos paz no Senhor, pregando o seu evangelho, Pai. Que no nosso estudo de hoje, Senhor, continuando o estudo das igrejas de Apocalipse, Senhor, o Espírito Santo fale conosco, coloquem a sua semente no nosso coração e que ela frutifique, nos moldando cada vez mais a sua imagem e semelhança, nosso Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, vamos lá. Primeiro slide. Então, hoje, continuando a nossa sequência de estudos aí, do livro de Apocalipse, a gente está falando sobre as 7 igrejas, né? E hoje, então, vamos falar da igreja de Filadélfia, a 6ª igreja, né, das cartas que o Senhor Jesus pediu para o apóstolo João escrever, tá certo? A igreja de Filadélfia, ela tem esse nome, a origem é um pouco interessante. Ela foi fundada no ano de 189 a.C., pelo rei de Pérgamo, chamado Eumenes. E aparentemente ele tinha um relacionamento com um irmão muito próximo, né, a ponto disso ser louvável pelas pessoas. O Átalo é o irmão menor. Então, devido à reverência, ao respeito que Átalo tinha pelo irmão mais velho, Eumenes, então acabaram dando o nome de Filadelfo a ele, né, que é amor de irmão, né? Então ficou esse nome na cidade em homenagem a essa relação entre os irmãos, Filadélfia. A cidade de Filadélfia, ela é uma cidade importante porque ela fica no meio de várias rotas, no meio, na ponta, né? Passa bastante rotas comerciais por lá, passava, né? Rotas militares, né? Era um local onde passava a rodovia postal romana, que antigamente não tinha, óbvio, não tinha telefone, né? E o correio funcionava a cavalo. Então, digamos, o carteiro, entre aspas, né? Ele tinha que correr estradas feitas de pedra, a cavalo, obviamente, né? Para levar a mensagem de um local para o outro. Então, para agilizar isso, foram construídos quilômetros e quilômetros de rodovia, alguns que podem ser percorridos até hoje, né? E é aí que se dá a importância da cidade de Filadélfia. Inclusive, não só Filadélfia, mas várias das igrejas, né, que foram citadas até o momento, né? Porque ficam no caminho de rotas comerciais, rotas de correio, né? E por aí vai, tá certo? Próximo slide, por gentileza. Então, só relembrando, né, como é que é o mapa da Ásia Menor naquela época, atualmente a Turquia, tá certo? Então, a gente consegue ver a ilha de Patmos, que está escrito em rosa aí, não sei se todos conseguem ver. E aí, então, começa a sequência, né? A cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, por fim, Laodiceia. E lembrando que a pastora falou lá no começo do curso, cada carta dessa, cada igreja, né, representa o corpo de Cristo em um período da história, né? Então hoje a gente continua aí falando de Filadélfia. Próximo slide, por favor. A cidade de Filadélfia, ela tem uma particularidade, né? Ela é muito suscetível a terremotos. Então, especificamente, Filadélfia, ela fica bem
em um ponto onde ocorrem vários epicentros de terremoto. Então, quem viajar para lá, vocês estão vendo aí essas colunas aí, são colunas da antiga Basílica de São João, foi construída por volta de mais ou menos 700 depois de Cristo. Então dá para ver que o que resta depois de terremoto é só a coluna. O que estava em cima foi para o chão faz tempo, né? Próximo slide. Então, só para a gente entender um pouquinho a situação geográfica, né, da Turquia, especificamente, a gente está falando de Filadélfia, né? Então, a Filadélfia, ela fica bem próximo de um local de atrito entre duas placas tectônicas, né? Então, esse mapa que eu estou mostrando aqui tem traços vermelhos e verdes, né? São locais de encontro entre placas tectônicas. Então, imagina que o nosso chão tem várias placas, né? Então, uma que está se movimentando em relação à outra. Então, tem atrito, tem impacto, e é isso que acaba gerando terremoto. E é por isso que a Turquia ela é muito suscetível a terremotos, principalmente a cidade de Filadélfia. Tá certo? Próximo slide. Bom, continuando aí falando de terremotos, a Filadélfia é um local de epicentro, né? Nós já falamos disso. Uma curiosidade sobre a cidade de Filadélfia, né? No ano de 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu a cidade de Filadélfia, né? E Roma, para ajudar a cidade, decretou então que iria isentá-los de imposto por 5 anos, né? Aqui essa foto aí é do terremoto, né, que aconteceu na Turquia, né? Não faz muito tempo atrás. Então, só para ilustrar a instabilidade geográfica da região, né? Então, é uma cidade que tem um estreito relacionamento com Roma, né? Lógico, com essa ajuda que Roma deu, não tem como não ficar amigo de Roma, né? É bem diferente de alguns certos líderes políticos que a gente conhece, né? Por exemplo, Salomão, que quando assumiu a coroa, né? O povo já não estava muito bem, né? Economicamente falando. E o Salomão vai perguntar para os amigos jovens dele: e aí, gente, o que a gente faz? A gente aumenta os impostos ou reduz os impostos, né? E os amigos muito inteligentes, né? Bom, então, recomendar para o Salomão: não, aumenta mesmo, que esse povo está reclamando de barriga cheia, os caras não têm mais o que fazer mesmo, então aumenta o imposto deles, né? E foi isso que Salomão fez, né? Bem diferente do que Roma fez com Filadélfia, isentou eles de imposto por 5 anos. Próximo slide, por favor. A gente comentou no começo deste ciclo de estudos, né, que a provável datação da escrita de Apocalipse se dá por volta de mais ou menos do ano 90 depois de Cristo, né? No ano 92 teve uma situação bem complicada lá em Filadélfia. Estavam passando por um momento de crise, né? Estava faltando um pouco de comida. E aí o imperador Domiciano ele resolveu fazer o seguinte, né? Havia muita plantação de vinha, né, na região de Filadélfia, porque é uma região vulcânica, então é favorável para o plantio de uvas. Uva para fazer vinho, né? E aí o imperador decretou que era para arrancar metade das vinhas para plantar grãos e cereais, porque a população estava passando fome, né? Só que ele fez isso sem levar em consideração o solo, que o solo não é propício para plantação de grãos e cereais, porque é um solo vulcânico, né? Serve para plantar uva e outras coisas, mas não para grãos e cereais. Então, o que acabou acontecendo? Não deu certo essa empreitada, e o imperador, né, caiu na desgraça do povo, né? O pessoal não gostou dele, pouco tempo depois ele foi destituído, tá certo? Então, essas são apenas algumas características da cidade de Filadélfia. Tá certo? Próximo slide, por gentileza. Vamos falar um pouquinho, então, da comunidade cristã lá em Filadélfia, né? A comunidade cristã de Filadélfia, assim como praticamente todas as comunidades cristãs do primeiro século, né, eram compostos por judeus,
certo? Só que a igreja de Filadélfia, ela era composta por judeus que foram expulsos da comunidade judaica, tá certo? Então, eles ficaram, digamos, socialmente expostos, né? Porque quando você está no meio de uma comunidade, quem é imigrante, né, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Vamos falar no nosso exemplo, vai. Os taiwaneses chegaram aqui no Brasil, tá certo? E aí, obviamente, vão se juntar, porque não falavam bem português, né? E o que acontece se, por exemplo, um taiwanês ele é expulso do meio desse grupo, dessa sociedade? Ele fica meio que sozinho, né? Não consegue... ele vai ter que enfrentar os problemas sociais, os problemas dele sozinhos. É diferente de quando ele está no meio de um grupo, tá certo? E foi isso que aconteceu, então, com a igreja de Filadélfia. Eles eram judeus que foram expulsos pela comunidade judaica, e isso acabou expondo eles a mais perseguição, né? Além de serem perseguidos, né, pelos próprios judeus, então, pelas autoridades. Tá certo? Próximo slide. Então, aqui a gente começa a entrar no texto. Vamos lá, lembrando que quando a gente está falando que Cristo, ou aliás, melhor, né, que João está escrevendo ao anjo da igreja, provavelmente está se referindo ao líder religioso daquela igreja local, tá certo? E que provavelmente desta igreja essas cartas seriam espalhadas para serem lidas pelas igrejas vizinhas, tá certo? Então vamos lá, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, lembrando, gente, nós estamos falando, né, de uma comunidade que foi expulsa por judeus, né, que estão meio que ao relento, né? Então, quando Jesus pede para João escrever, ele está dando um consolo para a igreja de Filadélfia. Ele começa aqui na carta para Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Isso nos remete a Isaías capítulo 22, versículo 22, né? No qual essa chave de Davi é mencionada, e que a pessoa que detém essa chave, ela controla o acesso ao reino, controla o acesso ao rei, né? E Jesus está deixando bem claro para essas pessoas que foram expulsas da comunidade judaica de que eles estão com o Messias, eles estão com o filho de Davi, eles estão com aquele que tem a chave do reino de Deus. Jesus está consolando eles, né? Porque das 7 igrejas, vão ter 2, né, que a gente não vê repreensão. A primeira, se não me falha a memória, foi Esmirna, e então a segunda, a igreja de Filadélfia, né? E Jesus deixa bem claro quem é aquele que está com a igreja. É aquele que, quando abre a porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Porque ninguém mais, além de Jesus, tem poder para nos dar o acesso ao reino de Deus, para nos dar acesso ao rei. Apenas Jesus é aquele que pode se colocar na presença do rei, sem ser fulminado pela glória do rei. E é apenas Jesus que pode estar no meio de nós, representando a glória de Deus, sem nos fulminar com a glória de Deus. Então Jesus é esse intermediador, né? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Já pensou, gente, a Santo Eterno, né? Sei lá, alguma igreja aí, né? Receber, né, um elogio desses vindo diretamente do Senhor Jesus Cristo, né? Conheço as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar e sei
porque você guardou a minha palavra. Né? Então, em meio a todos aqueles problemas, perseguições que a igreja de Filadélfia estava sofrendo, em momento algum, a instituição, né, aquele grupo, deu para trás. Né? Guardaram a palavra, continuaram pregando a palavra, mesmo sofrendo, mesmo sendo expulsos do meio da sinagoga, né? Mesmo sendo expostos socialmente sem aquela proteção de pertencer a um grupo, né? A igreja de Filadélfia se manteve firme. E o que Jesus quer deixar bem claro aqui, né? Sabe aqueles que expulsaram vocês, que desprezaram vocês? Deixa eles comigo. Fiquem firmes aí, né? Que no fim a gente vai ver quem é quem, né? E aqui ele fala: vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Então, vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Quando Jesus fala que fará com que estes judeus se prostrem aos pés da igreja de Filadélfia, obviamente que não é para que esses judeus adorem a igreja de Filadélfia. Tá? O que Jesus quer dizer é o seguinte: eles vão se prostrar para me adorar e estarão aos seus pés e vão ver que vocês estão comigo. Porque aqueles que são Jesus, aqueles que são fiéis seguidores de Jesus, a Bíblia fala que no fim dos tempos estará do lado dele para julgar o mundo e para julgar os anjos, né? Então Jesus está deixando bem claro: esses que se julgam Israel, esses que se julgam povo de Deus, no fim das contas, eles vão ver que eles não estavam comigo, que eles não estavam com Deus, e vão ver que vocês estavam, né? Então Jesus não estava falando isso para que a igreja de Filadélfia ficasse soberba, né? Ficasse orgulhosa. Não, Jesus está falando isso para consolar eles, para confortar eles, para dizer também para eles: vocês estão no caminho certo. É isso aí. Sigam firmes comigo que vai dar tudo certo no final. Vocês estão sofrendo, mas vocês estão fiéis a mim e no certo tudo, e no final tudo vai dar certo. Visto que você, igreja de Filadélfia, né, guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, né? Quem que vai guardar a igreja? Vai ser qualquer um? Vai ser um anjo? Vai ser Miguel, Gabriel? Não, não vai ser. Vai ser o próprio Jesus, que ele fala: eu também o guardarei. Então Jesus está deixando mais segurança que isso, impossível, né? O Criador do universo, o Salvador, o Cordeiro de Deus, o Senhor, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está falando para a igreja de Filadélfia: eu vou guardar vocês, né? Então, assim, é incrível toda essa segurança que Jesus está dando. Só que vamos lembrar que Jesus está falando não para o mundo inteiro, né? Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. Então, ou seja, quando fala você, Jesus está se direcionando à igreja de Filadélfia. Tá? Jesus não está se direcionando, por exemplo, a Santo Eterno. Ok? Jesus não está se direcionando a mim, João. Jesus está se direcionando à igreja de Filadélfia. E esse versículo, particularmente, ele tem um pequeno perigo aqui, né? Tem sobre a volta de Jesus, né? Tem pessoas que acreditam que Jesus volta antes da tribulação e vai levar a igreja embora. Tem aqueles que acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação e vai levar a igreja embora. E tem aqueles que acreditam que Jesus vem após a tribulação e só então, depois que o mundo inteiro, inclusive a igreja, passou por tribulação, que Jesus vai levar a igreja embora, né? Então aqueles que acreditam que Jesus vem antes da tribulação, eles pegam este versículo para falar: tá vendo? A gente vai ser poupado
da perseguição, da tribulação, etc. e tal. Só que a gente precisa entender bem o texto. O texto está falando isso para a igreja de Filadélfia, tá? Não está falando para as igrejas do mundo inteiro, tá certo? Então eu creio naquela máxima, né? Naquela máxima que fala o seguinte: espera o melhor, se prepara para o pior, tá certo? A Bíblia não deixa bem claro, né, quando que Jesus vai voltar, e inclusive Jesus fala que nem ele sabe quando ele volta. Então acredito que a gente ficar supondo, debatendo quando que Jesus vem, se é antes, após, durante a tribulação, eu acredito que a igreja tem que se preparar, aliás, para qualquer circunstância, né? A gente tem que se preparar para o pior, tá? Porque vai que acontece, né, de a gente pensar que Jesus vem antes, aí ele vem depois, muitos vão acabar apostatando da fé, tá certo? Próximo slide, por gentileza. Jesus fala o seguinte: venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus falando isso para a igreja de Filadélfia. Quando tem uma coroação, né, um exemplo que a gente pode ter hoje seria a Inglaterra, né? Quando tem uma coroação, a gente vê a população atribuindo a uma pessoa a majestade, a realeza, né? Só que quando Jesus está falando aqui em Apocalipse para a igreja de Filadélfia, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Quem que vai dar essa coroa para a igreja de Filadélfia, né? Até onde a gente consegue entender, essa coroa é o Senhor Jesus que vai dar à igreja, né? Porque nós estaremos com o Senhor Jesus para reinar, para julgar o mundo, né? E olha o que Jesus fala aqui: eu venho em breve. Retenha o que você tem. Então, lembrando, a gente está falando da igreja de Filadélfia, né, que é uma das igrejas que Jesus ele não atribui nenhuma repreensão, nenhum defeito, né? Só que olha só que interessante. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Há a possibilidade, então, da igreja de Filadélfia perder a coroa? Por esse texto, há. Aí pode ser que alguns venham levantar aquela questão. Não, mas peraí. Coroa, salvação, etc. Então quer dizer que a gente pode perder a salvação? Não quero entrar nesse mérito. Enfim, é um assunto que dá muito pano para manga aí. Só que a Bíblia deixa bem claro, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, mesmo sendo uma igreja a qual Jesus não atribui nenhuma repreensão, nenhum defeito, nenhum apontamento, Jesus deixa bem claro: toma cuidado. Você está indo bem, continua assim, né? Jesus não deixa aquela margem de interpretação no sentido de, não, é isso aí, tipo, vai de boa, sabe? Não, Jesus está falando: retenha o que você tem. Vocês estão indo bem até agora, continua assim, né, para que vocês não percam a coroa de vocês. Eu não sei vocês, tá, gente? Mas, por exemplo, quando eu era adolescente, né, e falava, vamos falar de Jesus para os nossos amigos, né, eu ficava com vergonha. Vamos evangelizar na rua. A vergonha era maior ainda, né? E, inclusive, essa semana a gente teve a aula lá com as crianças quarta-feira na igreja, e a gente falando para as crianças orarem, né? E elas ficavam com vergonha, né? Então, sabe, esse versículo que Jesus falou, né? Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, né? Me trouxe aquela ideia de, puxa vida, né? A gente tem que falar do evangelho para as pessoas, a gente tem que falar de Deus para as pessoas, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Não é que a gente tem um privilégio. Só que, não sei por quê, né? Suspeito que é porque somos pecadores, né? A gente tem vergonha de falar de Deus para as pessoas, de falar de Jesus, né? E Lucas, capítulo 12, versículo 8, 9, Jesus fala o seguinte: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens,
também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, o que esse texto de Apocalipse me lembrou que a igreja de Filadélfia estava indo bem, mas poderia ter o risco dela cair. Apesar de ser uma igreja que não recebe repreensão, havia a chance dela cair. E se uma igreja que é, entre aspas, perfeita, né, pode cair, então imagina a gente, né? Vixe, lascou, né? Jesus deixa bem claro com esse versículo, né? Aquele que tiver vergonha de mim, né, eu desprezarei diante do meu Pai, né? Basicamente é essa a mensagem, né? Porque como é que nós, enquanto seguidores de Jesus, né, o Criador do universo, o autor da salvação, o autor da vida, como é que nós, seguidores dele, poderíamos ter o menor resquício de vergonha dele, né? Creio eu que, pelo nosso pecado, a gente fica com essa vergonha, a gente fica com essa timidez, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba não falando, perdendo oportunidades, né, de pregar o evangelho, de falar de Deus para as pessoas, de falar o que Deus fez nas nossas vidas para as outras pessoas. A gente pode ficar com... O que é vergonha? Vergonha é quando a gente fica preocupado com a nossa autoimagem. Eu não quero que minha imagem seja arranhada, né? Então a gente fica com vergonha. Eu não vou falar disso, porque podem pensar mal a meu respeito, né? E a gente acaba focando somente em nós e esquece de focar em Jesus, né? A igreja de Filadélfia, ela não recebe repreensão. Então eu entendo também que uma coisa que eles estavam sendo excelentes seria na pregação da palavra, na pregação do evangelho, certo? Para aqueles que não conheciam a Jesus. Então, apesar de todas as perseguições, a igreja de Filadélfia estava lá firme, sabe? Com intrepidez, que fala, né? Corajosa, sem receio, estavam anunciando a palavra de Deus para os seus vizinhos, os seus amigos, né? Os seus clientes, os seus fornecedores, enfim, né? O carteiro que passa lá na rodovia postal romana. E, enfim, a igreja estava firme na pregação do evangelho, né? E eu gostaria de ler uns salmos aqui. Quando a gente pensa em salmos, a gente tem, né? O que vem na nossa cabeça? 23, né? O Senhor me conduzirá por passos verdejantes, né? Então, lindo, maravilhoso. E muitas vezes a gente acaba pintando uma imagem não muito bíblica de Deus, como se fosse um Papai Noel cósmico que vai aceitar todos os nossos deslizes, vai, enfim, né? Mas esses salmos nos lembra da seriedade que o Deus de amor trata a humanidade, né? E por assim dizer também, os filhos dele, né? Então, Salmos 7, 11 e 13 fala o seguinte: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Vamos interpretar bem isso aqui, né? Primeiro, este Salmos lembra que Deus é justo. Então não importa o que Deus fizer, Deus é justo. Tá certo? E que por mais bom, amável que Deus seja, Deus manifesta o seu furor. Deus fica, né, enfurecido, eventualmente, olhando toda a maldade que há no mundo, né? E olha só, e fala o seguinte: se o homem não se arrepende, Deus faz várias coisas, tá certo? Vamos lá, primeira coisa, Deus afia sua espada. Para que precisamos afiar uma faca, afiar uma espada? Se preparar para um combate. Se a espada for cega, você não consegue ferir o seu inimigo, tá certo? Arma o seu arco e o aponta.
né? Então, para que o arco atire a flecha, precisa colocar a flecha e retesar ela. E apontar no alvo, óbvio, né? Senão a arma não funciona. Aí o salmista, ele meio que... vocês sabem o que é se preparar para a guerra, tá certo? Então, Deus prepara suas armas mortais, etc, 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 né? Deus faz várias coisas se preparando para ir para a peleja, tá certo? E faz de suas setas flechas flamejantes. Então, Deus pega esse arco, flecha, acende e o aponta. Então, é a descrição de uma cena de preparação para um combate. Combate contra quem? O versículo fala, se o homem não se arrepende, né? Eu quis citar esses salmos para nos lembrar da seriedade que é a pregação do evangelho, sabe? Uma coisa que me faz pensar muito, eu diria que toda semana, né? Se algum conhecido meu falecer, né? O que ele vai falar diante de Deus? Que a Bíblia fala, se o homem não se arrepende, Deus se prepara para ir à peleja com ele, tá certo? E contra quem Deus lutar, não tem vez, né? Então eu fico pensando assim, já pensou aquele conhecido, né, que faleceu, tá certo? E ele chega diante de Deus. E Deus fala, você não se arrependeu, né? O que essa pessoa falaria? Eu não me arrependi porque o teu filho João não me falou da tua palavra? Aí o bicho pegou pro meu lado, né? Eu imagino Deus respondendo assim, né? Tá, vamos resolver entre nós aqui que depois eu vou lá ter um papo reto com o João, sabe? Ah, nós somos muito displicentes com a palavra de Deus e quando eu falo nós, eu me coloco à frente, porque aqui em casa eu tenho uma estante cheia de livros para ajudar a entender a palavra de Deus e eu pouco manejo elas, sabe? Tem aplicativos, tem estudos, né? Pastor Saião, Augusto Nicodemos, Pastor Paulo Júnior, Paul Washer. Material bom é o que não falta hoje. Mas a gente perde muito tempo com várias outras distrações, né? Então, eu trouxe esses salmos aí para nós lembrarmos da seriedade que é essa questão, né, de nós vivermos o evangelho e, por assim dizer, pregar o evangelho, né? Porque não adianta eu ser o mais amável do mundo e não pregar o evangelho. O último que nos falou isso foi o pastor Marcelo, né? Voltando um pouquinho, né, nós estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse, desviei um pouquinho do assunto aí, vamos para Salmos. Mas lembrando que para cada igreja, Jesus está deixando claro que ele está voltando, né? E para as outras igrejas, Jesus fala que está voltando em um aspecto negativo, né? Só que para Filadélfia, Jesus está falando em um aspecto positivo. Então, quando a gente lê as 7 cartas, né, e a gente visualizar aquele mapa que a gente viu no início, né, das 7 igrejas, né, e o caminho parece que faz um U, né, dá a impressão que Jesus está chegando, sabe? E, ó, tô chegando, ó, tô chegando, né? E chega em Filadélfia, Jesus fala, venham sem demora, né? Então é como se, sei lá, a gente tá lá na igreja, né? Lá no Antônio Marcondes, a gente convidou o pastor Aécio aí, né, por exemplo, e ele tá chegando, tá vindo de carro, né? Ele fala, tô passando aqui na Avenida Nazaré, acabei de passar pelo cruzamento com a Patriotas, estou aqui no hospital, no servidor público, enfim. Aí vai mais um pouco. Não, eu tô chegando aqui, tô passando na frente da São Camilo, tô vendo o posto, tô virando aqui na Antônio Marcondes. Tô estacionando o carro, cheguei. Então, sabe, quando chega na igreja de Filadélfia, parece que é isso, né? Eu tô virando aqui na esquina, tô aqui do lado do posto, né? Dando um pouquinho de spoiler aí pra semana que vem, né? E chega na igreja de Laodiceia, eis que estou à porta. Cheguei, né? De mantermos, sabe, sempre
a nossa memória, sabe? O dono da casa está voltando. E se nós, os servos, formos pegos dormindo, a gente vai ter que prestar contas, né? Não quero colocar isso aqui como se eu ou, sei lá, alguém da liderança esteja sendo excelente nisso. Mas a gente precisa aproveitar cada oportunidade, sabe? Nós precisamos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, com doutrina, com paciência, acima de tudo com amor. A gente vê todas essas coisas que estão acontecendo, né? Guerra, rumor de guerra, peste, fome, né? Tudo bem, isso acontece desde 2000 anos atrás para cá, né? Mas isso está se intensificando cada vez mais, né? Então, muitos pastores, teólogos aí, né, afirmam, gente, a gente está chegando lá em, sabe, em Laodiceia, sabe? Jesus está chegando, está batendo na porta, né? Então nós precisamos levar muito a sério, né, essa questão da pregação do evangelho, né? São os momentos finais, né? E eu lembro de um professor que tive, ele falava assim: a gente tem que pregar o evangelho agora, tem que evangelizar agora. Que se tem uma coisa que a gente não vai conseguir fazer no céu, é evangelizar. Né? Tipo, verdade, né? Tipo, lá a gente vai poder louvar, a gente vai poder, sei lá, correr, brincar, jogar futebol, sei lá, mas a gente não vai evangelizar, não vai pregar o evangelho, né? Então precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, nossa missão só acaba quando nós dermos o último suspiro, não é? Quando Jesus está falando para essa comunidade de Filadélfia, a comunidade foi expulsa pelos judeus, né? Jesus meio que quer jogar na cara desses judeus, né, sinagoga de Satanás. Jesus está falando para esse povo o seguinte: vocês nem nação podem se classificar. E vocês acham que vocês valem alguma coisa a ponto de expulsarem os meus seguidores do meio de vocês, né? A gente está falando aí do ano de 90, né? Mais ou menos. A data provável que foi escrita a carta para a igreja de Filadélfia, o livro de Apocalipse, né? E a gente tem que lembrar que Israel caiu lá por volta do ano 70, né? Então, o último bastião de resistência de Israel foi quando um grupo de revoltados, né, contra o Império Romano tomaram o palácio de verão do Herodes, chamado Massada, né? E lá ficaram cerca de 1.000 judeus isolados no topo da montanha. Esse palácio ficava no topo da montanha, né? E eles foram sitiados pelo exército romano. Roma levantou um muro absurdo rodeando a montanha toda. E esse muro está lá até hoje, o acampamento romano está lá até hoje, né? De forma, né, esse muro, de forma que ninguém pudesse descer da montanha e de forma que ninguém pudesse subir essa montanha. Então, obviamente que esse sítio era para forçar esses últimos judeus a se renderem e seriam escravizados. Só que eles estavam muito bem lá em cima, eles conseguiam plantar lá em cima, eles tinham água à vontade, porque tinha um sistema de captação de água de chuva que direcionava toda a água da montanha para dentro de cisternas que mais parecem cavernas do que cisternas. Então, água para eles não era problema, alimento também não era problema. Só que Roma queria massacrar eles de qualquer forma. O que Roma fez? Construiu uma rampa, bem devagar, obviamente, né? Construiu uma rampa para chegar até Massada. O que esses judeus fizeram? Sortearam entre eles 11, tá certo? Esses 11 iriam matar todas as pessoas que estavam lá dentro, e dentre esses 11, um seria escolhido para matar os 10 e depois cometer suicídio. Por quê? Porque um judeu não pode cometer suicídio. Se um judeu comete suicídio, ele vai para o inferno, digamos assim, né? Ele não entraria no reino dos céus. Então era nisso que eles acreditavam, e eles não queriam cair nas mãos de Roma. Então o que fizeram?
se mataram. E eles quiseram deixar um recado para os romanos: nós preferimos morrer do que virar escravos de vocês. Então, eles deixaram muita comida exposta lá, para que quando os romanos chegassem, ficasse bem claro: nós não morremos de fome. Nós morremos porque não queremos nos entregar a vocês. E é essa nação humilhada, destruída, né, que Jesus quer lembrar. Vocês, que não são nem uma nação, vocês estão expulsando aqueles que são meus, do meio de vocês. Vocês são sinagoga de Satanás. Né? E é isso que Jesus está querendo dizer para essa comunidade judaica de Filadélfia. Né? Continuando aqui em Apocalipse. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quando a gente vê aquelas ruínas, né, romanas, gregas, a gente vê aquelas colunas enormes que parecem troncos de árvore, caídas, né? Por que estão caídas? Porque é uma região que tem muito terremoto. A gente viu no começo lá um slide que mostra essa coluna caída, né? E para as pessoas que viviam naquela época nessas localidades, era bem traumatizante a imagem de você sentir a terra tremendo, né? E você ver essas colunas caindo. Né? Imagina uma coluna de mármore dessa caindo. Você não sabe o que fazer, para onde correr, né? E o que Jesus fala aqui? Eu farei do vencedor uma coluna que jamais sairá, uma coluna firme, que não será abalada, sabe? Jesus está falando para a igreja de Filadélfia no contexto deles, né? É como se Jesus chegasse para nós e falasse hoje assim: ó, vocês, nós paulistas, eu digo, né? Não sei se tem alguém de outro lugar nos assistindo, mas nós paulistas aqui. Jesus chega e fala para os paulistanos: vocês têm um coração que nem o Rio Pinheiros, né? Obviamente que ninguém vai entender que, nossa, sou puro como o Rio Pinheiros, né? É pura sujeira, né? E eu vou, aí Jesus continua: mas eu vou purificar vocês para que fiquem cristalinos como as águas de Lindóia, sei lá. É uma imagem que a gente vai entender, né? E Jesus está falando uma imagem que o pessoal de Filadélfia vai entender. Vocês vão ser uma coluna que não serão abalados. E nessa coluna eu vou escrever o nome do meu Deus e o meu nome. Né? Era prática comum na época escrever nas colunas o nome do imperador vigente. Né? Era uma forma de deixar claro quem é o dono do pedaço. Né? Curto e grosso. Né? E Jesus está falando: vocês não serão abalados, vocês serão essa coluna e vocês terão a marca do Deus vivo. Vocês terão a minha marca. Vocês terão o meu novo nome. Né? E olha só que interessante. Nessas colunas vai estar escrito o nome da Nova Jerusalém. Por quê? Porque a velha Jerusalém, Roma esmagou lá no ano 70. Destruiu, humilhou o povo de Israel. Né? E Jesus, né, chega e fala para a igreja de Filadélfia, que foram expulsas por esses judeus: né? Vocês são o meu povo. Não fiquem tristes, né, se aqueles judeus expulsaram vocês. Eles são sinagoga de Satanás. Vocês estão no caminho certo. Continuem que vocês estão no caminho certo e no fim nós estaremos juntos. Vocês estarão comigo reinando. Vocês serão a coluna do santuário do Deus vivo. Vocês terão a marca de Deus. Né? Quer consolo maior que isso, gente? É muito interessante ver que a Bíblia ela é um livro histórico também. Né? E nessa historicidade, ela fala para as pessoas daquela época. E falando para as pessoas daquela época, nós extraindo os princípios, nós podemos ver que está falando para nós também. É óbvio que a gente tem que entender os contextos, né? Para entender o que cabe a nós, o que não cabe, né? E aqui, então, a gente
chega ao fim dessa carta para a igreja de Filadélfia, né? Que é o cumprimento que João usa para todas as igrejas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E uma coisa que hoje eu fiquei pensando, aquele que tem ouvidos, ouça. Às vezes parece uma coisa meio óbvia. Não, peraí, eu tenho ouvido, lógico, eu tenho um órgão auditivo, é lógico que eu vou ouvir, né? Mas não é exatamente, não é essa a ideia. A ideia que Jesus, que João está colocando aqui, enfim, né? Que mantenham os corações humildes e ensináveis, estejam abertos, com os ouvidos abertos, coração aberto, para ouvir o que o Espírito de Deus, obviamente, né, está dizendo. Prestem atenção nos sinais dos tempos. Prestando atenção nos sinais dos tempos, estejam atentos para não perder a coroa, né? Aquelas igrejas, aqueles irmãos que não estão levando a sério, arrependam-se. Primeiro ensinamento de Jesus registrado na Bíblia, Marcos 1,15. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, sabe? É um privilégio e é mandatório que nós levemos essa mensagem para o mundo. E levando essa mensagem, nós seremos perseguidos. Se tem uma certeza que Jesus deixou para nós, é que os seguidores dele serão perseguidos, né? E Jesus não falou isso no sentido de, vocês estão lascados mesmo. Não, Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer no sentido de deixar uma esperança. Isso vai acontecer com vocês, mas já deixei vocês avisados. E no fim do tempo, no fim de tudo isso, a gente vai estar junto. Vocês vão estar comigo, reinando, julgando o mundo e os anjos. Né? Quão glorioso momento que vai ser quando nós estivermos lado a lado com Jesus, quando nós vermos sendo cumprida toda a justiça, né? Hoje a gente olha para as nossas autoridades públicas, né? E o que mais a gente vê é corrupção, né? É briga de interesses próprios, sabe? Não briga de interesse pela nação, né? Nós vemos criminosos se dando bem, nós vemos a polícia sendo perseguida, né? Exercendo a profissão deles e correndo o risco de levar um tiro por nós, mas eles não podem abrir fogo, porque bandidos são vítimas da sociedade, né? Então, imagina toda essa injustiça que a gente está visualizando, né? E vai chegar no fim dos tempos, a gente vai ver toda essa injustiça sendo lavada, né? Toda a justiça de Deus sendo cumprida. Nós vestindo vestes brancas, os nossos pecados perdoados, não porque a gente merece, não porque a gente é coisa boa, muito pelo contrário. Nós somos umas ovelhinhas feias, né? Ô, criaturinhas obstinadas que nós somos. Mas o Senhor é bom, Deus é amor. E Ele nos dá para cada pessoa, né, a chance de se render a Ele, sabe? E é uma coisa de graça. E quando é de graça é porque Ele pagou o preço. E quando nós não pregamos o Evangelho, nós estamos guardando uma coisa boa para nós, sabe? Só que é uma coisa boa que ela fica melhor ainda quando a gente vai compartilhando com os outros. E a gente guarda aquilo, sabe? É como se a gente estivesse morrendo de fome, a gente sabe onde tem comida, a gente vê o outro morrendo de fome e a gente não fala para ele onde que tem comida, sabe? Quando a gente deixa de pregar o Evangelho, quando a gente deixa de ser igreja, basicamente é isso que nós estamos fazendo, né?
E lembrando da seriedade disso, o homem que não se arrepende, Deus afia sua espada, né? O que dirá esse homem que não se arrependeu e chegar diante da presença de Deus e falar, mas o teu filho, né? Teu filho lá que eu conheci lá na terra, ele nunca me falou do Senhor. Aquela igreja que fica do outro lado da rua, nunca ouvi deles falarem do Senhor. É por isso que eu não me arrependi, né? Quão sério que isso é, né? Enfim, gente, não tenho muito mais a acrescentar. Acredito também que nós estamos no fim dos tempos. Óbvio que a gente está no fim dos tempos desde que Jesus foi aos céus, né? Obviamente. Mas agora a gente vê muito mais, sabe, os sinais se concretizando, né? Então que como igreja nós estejamos firmes na nossa missão. Amém? Eu acho que uma coisa que como é que faz? Desconstruiu, eu imagino que no culto passado o pastor Marcelo falando da simplicidade em relação a missões, né? Eu acho que a gente, não sei se, eu acredito que seja uma coisa cultural, né? O fato de nós termos nos desenvolvido e criado numa igreja chinesa, né? Foi um público, foi um perfil de igreja evangelizada, mas eu acho que aprendeu pouco a evangelizar, aprendeu pouco a sair. Eram muitas pessoas chegando de Taiwan, ou seja, recebendo muito mais essa comunidade e auxiliar no convívio. Então, é trabalhar entre a comunidade. Eu acho que como característica acabou perdendo esse algo tão importante que a gente não vê forte, pelo menos nas igrejas chinesas. Eu não falo étnicas porque você vê um trabalho muito forte de outras etnias, a igreja coreana são fortes, né? Eu acho que a gente herdou um pouco disso. No último tempo a gente tem ouvido bastante sobre sair, né? De levar, de evangelizar, missões, isso tem sido cada vez mais forte na nossa igreja. E talvez, muitas das vezes, fica um ponto de interrogação, né? Mas eu não sei, né? Por onde eu começo, como é que eu faço, não é? Como se tivesse um livro didático que ensinasse passo a passo, né? Isso não existe, né? Não existe. O foco principal sempre é o outro, né? Entender isso, que de uma forma simplista que o João falou, mas é muito real. Imagina, a gente sabe onde tem a comida, a pessoa passando fome e a gente não sinalizar, né? Algo que a gente pode fazer de bastante prático nesse tempo de pandemia é orar pelas pessoas. Ninguém recusa de a gente se aproximar e olha, posso orar por você? Tá tudo bem? Todo mundo tem uma história para contar, de saúde, de trabalho, do que seja, né? E todas as pessoas precisam desse alento. E nessa hora, não importa a Deus que a pessoa está buscando. Ela está buscando uma força, uma energia, uma ajuda, um algo superior que pudesse auxiliar a diminuir o sofrimento ou a resolver. E eu acho que a gente, dando esses passos simples, né, de ter empatia pela necessidade do próximo, pelo que o outro está passando, sentar na cadeira dessas pessoas, ou seja, nós estamos num tempo onde, de fato, com essa pandemia, isso é fato real, nós estamos sendo levada a não sair, agravamento, etc., etc., e isso eu não questiono. O fato é que tem pessoas que estão passando fome e precisam trabalhar e vivem numa agonia, né? Então, o que é? Quer dizer, qual é a empatia da necessidade da gente entender? Se nós fôssemos essas pessoas, onde o nosso único meio de poder manter a família fosse aquela situação, enfim, sei lá qual, né? Não defendo de forma nenhuma, irresponsabilidade não é isso. Mas muitas pessoas estão ou estão já desesperadas, ou outras iniciando em tempo de desespero,
porque cada vez mais essa situação está gerando, está englobando mais pessoas, está levando uma situação caótica. E, por outro lado, nós temos um grupo tranquilo, os empregados, funcionário público, né, esses estão mais tranquilos de fato. Que bênção que podemos ter esse equilíbrio, né, de poder um mais fortalecido ajudar o outro, enfim. Mas a igreja precisa, ao menos, levar a tua esperança. Qual é a nossa esperança? Não é o Cristo que a gente fala? Não é isso que a gente fala, domina calmente, em todo momento? Isso a gente precisa levar. Né? Não tem que ter metodologias, não tem que ter grandes conhecimentos teológicos, doutrinários, aprofundado, aquela coisa que vai ter resposta se é pré-tribulacionismo, se é... Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. É a própria empatia de entender a dor que sente a outra pessoa. Né? E se pouco podemos fazer, efetivamente, eu acho que orar a gente consegue. Isso traz um alívio muito grande para as pessoas. Né? A gente vai ver o quão abalada emocionalmente as pessoas estão quando a gente realmente fala, olha, está conversando com ela 5 minutos, encerrou, tudo bem, posso orar por você? Surpreendentemente, a pessoa começa a desabar. Né? E a gente tem isso, esse é o nosso privilégio. A gente sabe que nós temos um Deus. Por mais difícil que seja, para nós também não é fácil, óbvio, não estou dizendo que é fácil, para nós é difícil. Mas para nós tem sido um pouco mais fácil, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Né? É muito fácil nesse período nos fechar em nossas casas. Não é? É muito fácil, esse é talvez o caminho mais fácil, ainda para quem está empregado ainda é mais fácil ainda. Né? Mas há pessoas, assim, que passam realmente uma necessidade de fome tremenda, de morte, de vidas, de saúde, de falta de medicamento para poder tratar o mínimo. Acreditando ou não acreditando, não importa que medicamento que a gente está falando. Então, falando que por isso que não paramos somente na oração. É preciso ter ação. Então, é atitude. É atitude também. Não oração sei se é contínuo, né? Oração Eu não sei se vocês lembram, uma vez, o pastor Marcelo, eu não sei se ele chegou a compartilhar na nossa igreja, lá no início da caminhada dele, sobre uma pessoa que estava doente, lá no campo, e ele precisou levantar dinheiro para comprar medicamento. Não sei se vocês lembram. Ninguém não lembra isso, né? Bom, era uma pessoa que estava adoentada e precisava de remédio, acho que ataque de alguma coisa, eu não lembro agora, mas era um ataque que deu. Ele era usuário constante de um medicamento, né, que baixava quando vinha esses ataques, talvez, como é que fala, negócio de respiração. E aí o pastor precisou buscar, né, ligou para São Paulo, estava buscando a oferta. Daí ligou para uma igreja, precisava reunião, né? Ligou para outro irmão, falou, eu preciso verificar, vou ver, mas está precisando agora. Foram acho que para 3 lugares que ligou, e não conseguiu resolver naquela noite, né? Aí no dia seguinte, acho que alguém ligou para ele, retornou, e falou, acho que a gente vai conseguir, né? O pastor falou, não precisa não, já está resolvido, né? Está resolvido? Sim, a pessoa já morreu, está tudo resolvido já. Isso não é história, não, tá? Isso é fato ocorrido, né? Então, às vezes, talvez a gente não entenda a necessidade urgente das pessoas, e muitas das vezes é questão de vida ou morte, né? E que não nos custa uma ligação, não nos custa uma oração, já que o nosso acesso é muito limitado, o que a gente pode fazer é muito limitado. Mas aquilo que está ao nosso alcance... eu acho que até mesmo que custe, né? Uhum. Deveríamos. Nem estou falando desse ponto difícil, entendeu? Custa tempo, custa trabalho, custa dinheiro, nem estou falando disso, tá? Estou falando numa promoção mais barata, né? Numa ação mais barateira, assim, eu acho que a gente pode fazer, sim, né? E eu acho que a pandemia é uma oportunidade excelente disso acontecer.
pessoas realmente estão muito afetadas. Aí pode não dizer a Salete, né, que vive desse negócio aí, como as pessoas estão afetadas. Né? Não é só no teu, não precisa, não aciona somente as profissionais, entende? A afetação está tão grande que é isso. É, é bem complicado mesmo. A gente escuta em sala de recepção, não precisa nem entrar. Às vezes na sala de terapia, ali eu cerco, né, um pouquinho as pessoas que estão ali e tal, e a conversa é essa. Li, eu quase enlouqueci. Li, eu quase estava surtando. Estava colocando quase que o marido dentro da lavadora de roupa, porque ele tinha que sair, ele que fazia externos, tal. E o quanto isso adoece as pessoas, né? E imagina que se você não tem algo que te desperte ou até um controle, né, externo que diga não, né? Para que não é assim. Não é assim, existe uma outra visão ou uma outra ação até para você fazer, enxerga, olhe para outra situação, né? E às vezes não precisa ser falta de comida ou qualquer coisa, né? Às vezes é falta de comida ou falta de moradia. Às vezes você percebe assim, as pessoas têm tudo, mas não tem nada. Estão dentro de casa, tem tudo, mas não tem nada. Estão num desespero. É o vazio interior, né? É um vazio interior, um desespero. Alguns têm, Deus está me castigando. Isso eu escutei, eu acho que umas 3, 4 vezes hoje. Deus está me castigando, assim, pelo que eu não fiz, ou porque eu fiz. Então, assim, as pessoas estão, sabem, assim, até é difícil a gente ver, assim, eu tenho homem chorando, por exemplo, homem chorando me pega. Eu hoje escutei vários chorando, né, pelo menos uns vários, 3, né, um no telefone, outros 3 pessoalmente, então, chorando mesmo, porque não estão achando um caminho, né? Estão desesperados. E às vezes tendo tudo. Então, você imagina aquele que não tem, né? Aquele que não tem onde dormir direito, onde não tem medicação, onde não sabe se procurar ajuda, onde não tem alguém para escutar, onde não tem nada. Então, eu acho que todo mundo pode dar o ouvido, o ombro, mesmo não precisando dar um abraço, não podendo dar um abraço, para escutar às vezes as pessoas. Hoje eu tive uma senhora que falou assim, que só de conversar, ela já fica feliz, porque a pessoa com quem ela conversava muito morreu, que é a irmã dela. Então, só ela divina terapia e escutar alguém que escute ela, só escute, deixe que possa ela chorar, que possa ela xingar, ela já estava saindo melhor. Isso afeta a gente. E não precisa ser uma terapeuta, não precisa ser uma psicóloga, não precisa ser terapeuta, não precisa ser da área da saúde, né? A gente pode fazer também nesse sentido, não só no sentido de ajudar na alimentação, em cesta básica, em ajuda financeira, né? Dá para ajudar nisso, dá para ajudar a mostrar, né, o que Cristo faria, né, que talvez é escutar, dar um conforto, tentar mostrar um caminho melhor para a pessoa, né, ou o caminho de Jesus, né. É difícil. Hoje ali mesmo sabe disso. Hoje foi difícil, né? Hoje foi difícil. Até pelo fato que abriu-se de novo, né? Uma outra janela grande de que pode acontecer, né? De calamidade, né? Então, só de fechar, restringir mais, abriu-se mais espaço. Então, as pessoas mais afetadas vão ficar. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Bom, vocês sabem que eu sou síndico aqui no condomínio, né? E tem um casal, tinha um casal de idosos aqui, e ele, em outubro, foi diagnosticado com câncer
na região do abdômen. Só que quando detectaram, já tinha metastasado. Já tinha se espalhado para o corpo todo, o câncer maligno, né? E aí, uma semana depois, ele foi diagnosticado com Covid. Então, a esposa ficou muito abalada, né? Ele estando infectado, ele ficou lá isolado no quarto, né? Então, eu acabei indo lá só para ver se eles estavam bem. Ela estava em observação, né? Não entrei no quarto, só olhei pela entrada, dei um oi. E... Nossa, aquele olhar de desesperança, né? Um sorriso com desesperança, sabe? E aí, fiquei, putz, mano, como é que a gente vai falar do evangelho, né? Não posso nem chegar perto dele, não posso ficar no mesmo cômodo que ele. É que ele ficava no quarto, fiquei na sala com a senhora, né? E aí com ela, tentei ir falando, tal, né? Quem sabe ele ouvisse lá do quarto, né? E aí ele veio a falecer agora em fevereiro, né? Aí eu fiquei pensando, Senhor, né? Será que ele vai chegar diante do Senhor e vai falar, o teu filho João não falou tua palavra para mim, né? Mas por isso que eu comentei daquele exemplo lá, né? Só que obviamente que não é esse medo que nos move, é o amor por Deus, é amor pelas pessoas, né? E muitas vezes a nossa vergonha impede a gente de falar isso, né? De chegar até a pessoa, né? Ou às vezes realmente a gente tem aquela síndrome de japonês, né? Não quero incomodar ninguém, não vou falar com ninguém, né? Porque no condomínio é um pouco assim comigo, né? Mas tá difícil, as pessoas estão surtando mesmo, principalmente quem tem criança pequena, né? Porque não tá tendo escola, né? Aí quer usar o playground, não deixa porque já tem 5 crianças lá, né? Aí fica com medo de ir na piscina, que tá liberado, né? Aqui ainda pelo menos. E aí os pais, eles quase que pedem socorro. João, o que eu faço com essas crianças? Eu não sei, não tenho criança. Tenho um cachorro, sabe? Mas é o que vocês falaram, às vezes só de ouvir, só de conversar, a pessoa já muda o semblante, né? E é a hora da gente compartilhar do que Deus faz nas nossas vidas, né? A gente não precisa ser um teólogo, não precisa fazer seminário, não precisa ler todos os comentários sobre a Bíblia para falar do Evangelho. O Evangelho é simples, né? Eu sou pecador, não posso fazer nada para sair dessa condição e é só em Jesus, né? Falar do que Deus faz nas nossas vidas, né? Bom, eu queria agradecer todo mundo. Não sei se já é de assunto geral, que eu peguei Covid, né? Passei a noite no hospital sendo medicado. Hoje eu já estou em casa, estou de alta do médico, né? Eu queria agradecer, né? Agradecer todo mundo que orou por mim, porque foi uma fase bastante difícil, que eu me senti totalmente impotente lá no médico. Não tinha o que fazer, eu só tinha que esperar. E o médico queria me internar e eu estava bastante preocupado, né? Pela incerteza. Eu tô até um pouco com dificuldade de falar muito bem, porque tô com alguns sintomas respiratórios ainda. Então, eu acabo um pouco tendo dificuldade de falar muito tempo. Mas depois eu queria passar se eu não sei como é que envia, mas eu peguei o nome das pessoas que dividiram o leito de aflição lá comigo, né? Eu fiquei junto com mais 6 pessoas. Pela misericórdia de Deus,
Eu era o que estava melhor lá, né? Eu não precisei de oxigênio, mas a maioria deles estavam todos com máscaras de oxigênio, com oxigenação bem baixa. E eu queria colocar essas pessoas em oração, porque estava muito difícil lá. E tá realmente só passando mesmo que você vê. Tá muito difícil. A UPA estava cheia, não tinha mais lugar para colocar gente. Tipo, foi graças a Deus mesmo que eu tive espaço para poder ficar lá em observação, para poder ser medicado. E porque não parava de chegar gente. Para eu conseguir um lugar para um espaço para que eu fosse medicado lá, eu fiquei com a Jennifer, minha esposa, ficamos lá 3 horas para eu ser atendido, e eu com sintomas respiratórios significantes até, e lá já tinham pessoas que estavam muito mal lá, e depois eu queria passar realmente o nome dessas pessoas que eu peguei lá. Eu tive o cuidado de pegar o nome de todos eles, pedir para a enfermeira que estava cuidando de mim, para colocar eles em oração, porque a maioria deles, hoje, quando eu saí de manhã, o médico veio lá no nosso quarto fazer nossa avaliação, e eu fui o único que tive alta. Todos os outros foram confirmados que iam precisar ser internados, né? Então, é isso. Mas uma vez eu só queria realmente agradecer, ser grato a Deus, porque realmente eu fiquei lá assim, fazer nada. Eu não podia fazer nada, e até agora eu não posso fazer nada, porque é o jeito de Deus trabalhar aí. Eu acho que Deus está me mostrando que sem Ele realmente eu não consigo fazer coisa nenhuma, assim. Eu fiquei conversando com uma senhora lá, o nome dela era até Sônia, uma senhorinha. Ela estava bem mal, era uma senhora cristã até. Fiquei lá conversando com ela, tentando acalmar, falando que ela ia ficar bem. Ela até pediu para não se esquecer dela e tal. Eu falei que eu não iria me esquecer, que eu ia colocar o nome dela em oração. E é isso que eu queria pedir mesmo, porque tá muito difícil. Porque hoje pela manhã eu tive alta, cheguei em casa, subi uns lances de escadas, passei muito mal e tive 40 graus de febre depois, dentro de casa. Agora à noite eu já estou melhor, mas ainda assim eu sou grato. Sou grato porque eu estou tendo a oportunidade de ter pessoas que estão orando por mim, pessoas que estão pedindo pela minha recuperação, e grato a Deus pela misericórdia dele mesmo, porque está sendo realmente só pela misericórdia de Deus. É isso, gente. Obrigado. Hein? Deus tem guardado, né, Lucas? Deus te abençoe. E nós vamos colocar assim. Depois você passa o nome das pessoas. Isso. Sim, eu passo sim. Eu anotei no bloco de notas aqui, eu passo. Uhum. Vamos seguir orando. Conseguiu orar pela senhora lá? Sim, consegui. Cheguei em casa aqui, também orei. Eu até saí de lá com uma notícia boa sobre ela. A vaga da internação dela tinha saído. Assim que eu saí, a vaga da a ambulância estava vindo buscar ela. Então eu já fiquei bem feliz. Porque ela já estava mais de 24 horas lá sentada na cadeira, esperando vaga, porque do lado de dentro, aonde tinha camas, né, não tinha espaço, né. Eu mesmo fiquei numa cadeira improvisada de lado,
sentado a noite toda. Então, tinha saído uma vaga dela e de uma outra pessoa que estava bem pior que ela. E é isso. Benção, isso aí. Stephanie, você pode orar? Porque o meu Eu queria fazer um pedido de oração. Oi, sim. Diga. É um filhinho de um amigo da gente que, há 2 domingos atrás, ele estava super bem e começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele está internado, está entubado. Os médicos não conseguem ainda tomar um diagnóstico fechado a respeito do que é, mas parece que é um vírus que está alojado no cérebro dele. Não se sabe ainda se é por conta de Covid ou não, mas a situação dele, infelizmente, está bem grave. Né? O nome dele é Qual que é o nome? Como que é o nome? Fabinho. Fabinho? Fábio, né? Fábio, Fábio. É o filho do Tuca, né, Dri? filho do Tuca, exato. É, a Simone me comentou também. Ok. Vamos orar, então? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade desta noite de aprendermos mais das tuas palavras, de tantos sinais, de tantas exortações, de tantas palavras nos deixadas, mais uma oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de firmar a nossa fé num Deus que era antes, é hoje e sempre será esse Deus. O Deus, o autor da vida, o Deus criador. E obrigada, Senhor, porque nós fomos feitos seus filhos um certo dia e hoje podemos ter esse privilégio de clamar a Ti, como o filho clama ao Pai, Senhor, por esses momentos em que nós passamos, Senhor. Especialmente levantada aqui a senhora Sônia, que passou com o Lucas no hospital. Graças te damos, porque ela já conseguiu internação, assim como o Fábio, trazido pelo Adriano, se encontra ainda internado, e tantas outras pessoas que nós conhecemos, e mesmo os nossos que não conhecemos, Pai, se encontram internadas ou em tratamento em casa, e o sistema de saúde em caos. Senhor Deus, só podemos clamar pela tua misericórdia com esta nação, Senhor, com este povo. Pedimos a ti, Senhor, para que o Senhor possa estar intervindo em suas vidas, na vida dessas pessoas que estão tão necessitadas de ti, estão com uma deficiência de saúde física, outras, Pai, precisando de ti porque estão desesperadas, porque vêm sem condições de ter o seu ganho para manter a família, Senhor. Outros perderam o emprego, Senhor Deus, e não têm uma ocupação no qual possa trazer rendimentos para casa. Ó, Senhor Deus, clamamos por cada uma dessas vidas, Senhor bem sabe como passa em seus corações, o que acontece em seus corações. Colocam em nosso coração, ó Deus, empatia por essas vidas, pela dificuldade que elas passam, e mesmo dentro dessa situação toda, no momento dessa pandemia, de grande momento de infecção, de estar sendo alastrado, isso tudo, Senhor Deus, possamos manter a nossa fé em Ti, nosso olhar na Tua cruz, porque o Senhor venceu a morte, Senhor. E certamente nesse tempo de dificuldades, nós que somos Seus filhos, se fomos criados com o propósito, Pai, de estarmos sendo luz e sal neste mundo, nesse período de tanta dificuldade, nós possamos estar de pé, porque nós temos a esperança em Ti, nós temos a certeza de quem nós temos crido, e que esse seja o momento oportuno de nós estarmos compartilhando com as pessoas que estão desesperadas. Senhor Deus, nos capacite a pregar um evangelho simples, nos capacite a ter um coração de empatia pelas vidas diferentes, por aquelas pessoas que têm hábitos e costumes diferentes de nós.
Permita que nós tenhamos um coração de carne, de sangue, Senhor Deus, para entender o sofrimento que estão passando todas as pessoas, e que quando, ao sermos acionados, Senhor Deus, nós tenhamos esse espírito que, como se fosse o Senhor no nosso lugar, o que faria Jesus no nosso lugar? Nos ensine, Senhor Deus, a cada dia, nesse tempo de dificuldade, a viver não com medo, não com temor pelo que acontece, porque nós temos a Ti, Senhor Deus, mas que a esse tempo nós possamos viver assim como dizem Tuas palavras, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Possamos a cada dia, a cada momento, ter esse espírito vindo de Ti, que o Teu Espírito Santo habite em nós, nos fortalecendo, dando-nos sabedoria, ajustando a nossa visão, para que nós possamos ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, Pai. É o que nós podemos fazer, Senhor Deus, porque nos sentimos tão limitados diante de problemas tão sérios, Pai, que podemos tão somente entregar a Ti, pedindo pela Tua misericórdia sobre essas vidas e sobre esta nação, Senhor. Ser conosco o resto da noite de hoje, assim como no dia de amanhã, e especialmente nesta semana que a igreja tomou a decisão de fazer o culto somente online por essa questão de infecção estar se agravando, Senhor Deus. Tomamos a decisão, Senhor, para que nós sejamos responsáveis, prudentes diante desse contexto todo, mas igualmente, Senhor, opere em nossos corações para que nós não sejamos acovardados, em temor, a ponto de nos congelar, e que nós possamos ter a sua coragem, ser cheio do Teu Espírito Santo, para fazer o que o Senhor nos colocar para fazer, e que tenha em nossos corações a disposição de estar sendo um instrumento Seu, para levar a Sua mensagem da esperança, para levar o Seu consolo até as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que nós queremos entregar a Ti, lembrando dos irmãos, aqueles tantos que estão fazendo exames para se certificarem se estão positivos ou não, aqueles que já testaram que estão positivos, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa acompanhar cada um deles, ou diretamente infectado, ou as famílias que estão ao redor, os amigos que também vivem apreensivos, tenham a Sua paz que venha do alto, e essa paz que sabemos que não é o mundo que dá, sabemos que não é a vacina que dará, sabemos que não será um atendimento, uma vaga no hospital, uma cura, sabemos que a Tua paz é a paz que não é dada pelo mundo e que excede completamente o nosso entendimento. Entregamos assim a nossa noite nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua bênção o resto da semana. Assim oramos, pedimos tudo isso em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.